Tá aí, 3h01. Boa tarde a todas e todos. Terça-feira, 25 de agosto de 2020. Iniciamos mais uma edição do Paralelo 30 no formato de lives, aqui pela página do Facebook. Tá aí, Rafa ou Márcio, não sei agora, super ligeiros os dois. Paralelo 30 live 29, foi o Rafa. Entrega ele, Marcinho. Live de número 29. Já são 29 edições que nós fazemos nesse ano de 2020, nesse período de pandemia. Deixa eu registrar rapidamente a temperatura, chegando aos 19 graus, sensação térmica 14, umidade relativa do ar 70% e venta bastante em Rio Grande. Nesta tarde de terça-feira, a informação que a gente traz aqui é atualizada aí, a cada 10, 11 minutos, a praticagem da Barra do Rio Grande atualiza a informação sobre o tempo, temperatura, sensação, umidade, ali no site RG Pilots. Boa tarde, Rafa, Márcio, e boa tarde também ao Cristiano. Geralmente eu dou boa tarde para a equipe, né? Primeiro e depois abro para os convidados, mas aqui Cristiano é da equipe, né? Cristiano é estagiário do Paralelo 30, né? Já faz alguns anos. Cristiano já faz. Não remunerado. A gente vai mandar o currículo dele lá no CIE para fazer o nosso estágio aqui. Eu estava com o meu microfone no mudo aqui. Sim, estagiário. Muita Estagiário sênior do Paralelo. Estagiário sênior do Paralelo, né, Rafa? Bota sênior mesmo. Boa tarde, meninos. Muito boa tarde. Boa tarde. Mais uma edição do Política e Sociedade. Me ajuda. Segunda edição ou terceira essa? Acho que é a terceira. Terceira edição. No total de todos os Política e Sociedade, qual é a edição essa? Bom, aí a gente vai ter que fazer uma uma pergunta difícil. É algo interessante da gente pesquisar mesmo. Essa eu também sei, eu perguntei, mas não. Mas é um resgate bacana da gente fazer. Eu não me lembro nem em que ano que foi transformado em quadro. Eu acho que foi antes da gente entrar, né, Rafa? Acho que Olha, quando eu entrei não, política quadro, não? Eu já participo, eu não sei aí, coloca aí algo em torno de 10 anos, eu não sei. Mas como convidado, eu tinha participação quase que uma vez por mês, assim, mas oficialmente com o quadro Política e Sociedade. Foi com vocês, eu acho que a gente definiu o nome. Ou pelo menos a Fernanda, quando começou o programa, ela sempre chamava, né? Mas eu acho que ainda não como no formato de quadro, exato, isso. Eu me lembro que a Nina era estagiária do programa. Isso mesmo. Olha, aqui, ó, só no YouTube, na playlist do Política e Sociedade, tem 80 vídeos. Mas aí divide por 40. 22, né? Não, acho que são 80. Eles vinham, normalmente ele era postado em bloco 1 e bloco 2. Pode ser. Alguns são bloco único, outros são bloco 1 e bloco 2. Muitos não foram para o YouTube, mas bota aí, deve ter tem muitos, entre 60 e 70. Muitos a gente perdeu com certeza porque não foram para o YouTube. Eu quero certificado para botar no meu currículo. Não tem problema. Vocês vão ter que fazer isso levando. Não tem problema. Isso é importante, né? A gente está sempre cuidando aí do currículo, nesses momentos da vida. Se valesse mais do que artigo, Cristiano, estavas bem. Tá. Não vale, eu tô mal. Boa tarde, Cristiano. Muito boa tarde, Teca. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a quem assiste aí a mais um Política e Sociedade terceiro, como foi dito agora, no formato live aqui, é o direto
Eu, pelo menos, estou no cassino, que eu sei que está no cassino. Sim. Eu também. Só o Rafa que não. No cassino, Rafa, não. O Rafa é do time da Maria, são da Mais CBN. urbano. São urbanos, né? Eu moro aqui na fronteira da Cidade Nova com Miguel de Castro Moreira. Muito bem. Representatividades aí. Olha todos. só, vamos hoje conversar sobre contexto, conjuntura política, um olhar para a sociedade. Nesse contexto de pandemia, a gente já vem fazendo isso, né, Cristiano? Por vezes, nessas 2 lives anteriores, e por vezes em outros quadros ou em programas com outros convidados, convidadas, a gente sempre toca, né, nesse tema, mas hoje a gente, ao invés de especificar um tema, deixamos mais abrangente justamente para que a gente consiga trazer um pouco de cada questão, né, que vier, e o Cristiano sempre tem muitas contribuições para a gente, e já temos pessoas aí participando. Rafael Ampierres de Mello, abraço a todos, em especial o meu amigo Cristiano Angel. Um abraço para o Melo, meu amigo lá de Bagé. Olha aí que bacana. Melige. E já vou passar para o Cristiano para fazer uma abertura aí, para a gente começar essa conversa, Cristiano. Como a gente consegue avaliar, analisar, ter uma ideia, uma perspectiva, né, da política nesse contexto de pandemia, né? Se tu tá também bastante inserido nesse olhar, porque sei que a gente tem vários outros fazeres na vida e por vezes não dá conta de ficar aí nas redes sociais, sim, de ficar na TV, porque acho que a comunicação se dá muito agora através da TV, dos noticiários e também através das redes sociais, mas como se analisa, como a gente consegue ter essa visão e essa perspectiva da política nesse contexto? Eleições chegando... Buenas. Respira. Primeiro, por mais que a gente, por vezes, né, a década que a gente conversava aqui antes do programa aí, e ao ar, né? Inclusive, até eu comentei se eu não me engano, no último Política e Sociedade, né, que eu estou, inclusive, afastado aí das minhas atividades docentes, aí, né, desde janeiro, especificamente da minha função, né, que muitos aqui que nos acompanham sabem, como presidente da Aprofurg, estou informalmente, não tem nenhuma forma, informalmente, aí, e aí agradeço mais uma vez, né, e muito me honra ter colegas cumprindo aí as tarefas de diretoria da Aprofurg, então também estou afastado, porque muitas vezes as pessoas que não participam do dia a dia, e vocês aí, esse programa é um programa do nosso sindicato parceiro aqui, a Aptafurg, quem não acompanha o dia a dia não sabe o quanto de trabalho se envolve aí quem é diretoria de um sindicato diariamente, né, uma série de questões, então estou aí um pouco mais de um mês aí afastado, e me dedicando ao meu doutorado aí em ciência política, que eu devo qualificar no mês que vem. Então, estou na reta final aí de me preparar para isso. E o que obriga também, estou falando tudo isso também porque isso acaba obrigando a não acompanhar com tanta, né, atenção o dia a dia aí das notícias, mas não tem como não acompanhar. Também aí é uma coisa minha, né, que eu sempre gostei de política, vem de família, então não tem como não acompanhar. E outra, pela minha função, né, eu sou, entre outras coisas, eu sou cientista político, né, meu mestrado, agora meu doutorado, e trabalho com isso, além da sociologia, então não tem como, para mim é impossível ficar alheio aos acontecimentos políticos. A Deca falou de TV, eu fiquei um tempo ainda sem TV, depois que eu me mudei no fim do ano passado, eu não tenho mais TV a cabo, aliás, não tenho TV nenhuma. Aliás, tenho um aparelho de TV, mas sem nenhum tipo de antena. Eu tenho aquele, sem fazer propaganda, o Chromecast, então eu coloco a Globo News, que é de graça, né, pela internet, e aí eu, na hora do almoço, que é o momento que eu paro, ligo a TV, vejo um pouquinho, mas é importante, ali eu já consigo me situar
nas coisas que estão acontecendo e mais. E aí, para um pouquinho de falar da minha situação e indo para a realidade política, e normalmente, nesse momento, na hora do almoço, eu fico bem incomodado, não com as notícias em si, e aí é um outro, né, que logo eu já posso comentar, as últimas notícias. Eu vou só comentar e dizer que na hora do almoço, ok, né, e a gente escolhe os horários para se organizar melhor, mas é algo meio indigesto, né, não sei se tu já... É indigesto, mas aí eu quero também fazer, nesse momento, né, com a pandemia, eu mudei o meu... Porque a minha rotina, digamos, normal, era almoçar ou na FURG ou no entorno do Campus Carreiro da FURG. Não vou citar aqui para não fazer nenhum tipo de propaganda. Agora não, agora o momento do almoço significa o momento de preparar o almoço, almoçar, lavar louça, então é um momento que se amplia e me tornei também um cozinheiro, isso, coisa que eu não fizesse, mas fazia muito menos. Né? Mas, enfim, o que muito costuma me chamar a atenção é a normalidade com que os grandes meios de comunicação tratam a atual situação do nosso país. Por mais que possa vir uma denúncia ou outra, uma reclamação ou outra, mas parece assim uma revista de fofoca do meio político. Não se faz a discussão de fundo. Não, olha, o Giga trouxe aí as questões para a gente discutir. Já deixo um abraço aqui para o Giga. Então, é muito sem ir a fundo e sem tratar que nós estamos num momento de exceção, a gravidade de mais de 115 mil mortos e a dificuldade que os meios de comunicação têm, eu compreendo, pela sua posição, inclusive sua posição de classe, né, que defendem, né, são grandes empresas de comunicação, grande empresariado, mas de não querer ver e mostrar que vivemos em um governo com princípios fascistas. O momento que a gente vive político segue sendo grave. Tivemos aí, no fim da semana passada, mais ataques à imprensa, gravíssimo. Né? O presidente, quando questionado aí sobre a questão do dinheiro do Queiroz na conta da mulher dele, 89 mil, que tinha vontade de dar um soco na boca do jornalista. E os meios de comunicação, um ou outro, dizem que não gostaram, se ofendem, mas continuam aceitando, isto é, legitimando a condição que eu colocaria, entre aspas, aí, democrática deste governo. Não é porque foi eleito democraticamente que esse governo age democraticamente. Então, aceitar e tratar este governo com normalidade é um erro, mas não me surpreende. São os mesmos meios de comunicação que até hoje não aceitam que em 2016 nós passamos por um golpe político, midiático, jurídico neste país. Independente, não é questão de entrar no mérito do então governo Dilma, mas foi um golpe. E são esses mesmos meios de comunicação que apoiaram este golpe. São os mesmos meios de comunicação, por exemplo, como a Folha de São Paulo, insiste em publicar, comparando e colocando em pé de igualdade a Dilma e o Bolsonaro. Não por acaso, é o grande jornal que coloca às vésperas da eleição em 2018 o seu editorial famoso, para quem acompanha política e comunicação, que é a escolha difícil entre Haddad e Bolsonaro. Não é uma questão de gostar ou não. Nós estávamos, naquele momento, falando em democracia e falando em ditadura. Estamos falando de minimamente, né, educação, saúde, um governo voltado à sociedade e um outro que sempre deixou bem claro seu apreço pela ditadura, pela tortura e antipovo, antissociedade brasileira, defendendo apenas aqueles que compartilham dos seus valores, de defender a ditadura, de defender o conservadorismo, o preconceito e o ódio como ferramenta fundamental da política. Era isso que estava dado e todo mundo sabia. Então, esses grandes meios de comunicação, infelizmente, são e continuam sendo cúmplices
desse governo, garantindo aí o Giga traz ali a questão mídia hegemônica, e mais do que mídia hegemônica, é a mídia que garante a hegemonia desta situação política em que a gente vive hoje no nosso país. Cristiano, vou até trazer, fui ali na página do Face, porque aqui para a gente na plataforma não aparece inteiro o comentário do Giga. Vou ler, tá? Trazer como contribuição aqui. Ele escreve assim, ó, sobre as notícias recentes. A mídia hegemônica brasileira, entre elas a própria Globo, Folha de São Paulo e Veja, criou um monstro. O bolsonarismo não existe por acaso. Jornalistas tendenciosos e ultra-neoliberais exageram na dose do veneno por anos. Criminalizaram toda a esquerda e movimentos sociais de forma maniqueísta e rasa. Os golpes de 64 e 2016, com suas devidas proporções, foram também golpes midiáticos. Essa mesma mídia, agora estarrecida, sofre as duras consequências de sua criação. O filho é de vocês também. A resposta grotesca ao trabalho da imprensa não é novidade no comportamento do atual presidente. Afinal, era uma escolha difícil, não é mesmo? E finaliza com essa pergunta, acho que traz muito do que tu está trazendo, né? Que era uma escolha difícil, né? E ainda hoje, com tudo isso, como se já não soubessem antes, né? Antes das eleições, mas ainda hoje, com tudo que já foi posto, seguem colocando no mesmo patamar, fazendo essa comparação, né? E o Giga trazendo aqui Guilherme Cury, né? A gente chama ele carinhosamente de Giga, para além de ser músico, já veio algumas vezes como músico aqui no Paralelo, também como jornalista e também como sociólogo, né? Então, é colega aí do Cristiano nessa área e tem junto com ele a questão do jornalismo, e da informação e da mídia, né? E traz essa contribuição super importante para a gente. Ô, Deca, eu queria acrescentar, para o Cristiano comentar também, que é sobre a nossa capacidade, né, tanto como imprensa, como sociedade, aliás, como sociedade, a imprensa incluída, que é a capacidade de indignação, na realidade, né? A gente, durante muito tempo, por muito menos, aliás, a gente viu, né, muitas manifestações, inclusive da mídia hegemônica, né, dessa mídia capitalista. Quem não lembra, né, das chamadas diárias, quando tinha do impeachment da Dilma, das manifestações, aquelas entradas ao vivo durante toda a programação do domingo da Globo, impossível, que até, inclusive, se nós estivéssemos naquelas cidades, provavelmente nós iríamos, porque seríamos, obviamente, de tanto jogo, né, ali que tinha, né, que era impossível as pessoas não se terem vontade de irem para aquelas manifestações. Então, essa capacidade que essa mídia e nós, como sociedade, tivemos, como o caso agora da semana passada, da menina que fez o aborto, enfim, né, que foi estuprada, a gente percebe a capacidade de indignação das pessoas frente a alguns casos, obviamente, legítimos, né? Aliás, legítimos que eu digo assim, de que as pessoas estão ali envolvidas naquela situação. Então, a gente percebe a capacidade de indignação delas, mas a gente não percebe frente a esses tantos escândalos que a gente vem percebendo, né? Cada dia as funções aí do Bolsonaro, agora da mulher dele, dos desvios de dinheiro lá do roubo de dinheiro público, né? Que não é rachadinha, é desvio de dinheiro público do Flávio Bolsonaro. E não tem nenhuma capacidade, ninguém se indigna, na realidade. Ninguém, que eu digo assim, a grande mídia tá na pauta, mas até que ponto isso entra, né, nessa indignação que estimula a indignação das pessoas, né? Mas só como uma disputa de poder, né, Marcinho? Eu percebo muito dessa forma, e o Marcinho também jornalista, né, Márcio Oliveira, da equipe da APTA, do Paralelo, aí com a gente, e eu percebo muito o posicionamento da mídia e dessa grande mídia muito como uma disputa de poder e uma disputa de espaço até pré-eleitoral, né, quem sabe. A gente já teve uma grande possibilidade ali nas eleições onde Bolsonaro foi eleito,
de um dos nomes aí da Globo vir como candidato, acabou não vindo, e se tem essa possibilidade novamente, e a gente sabe que se não vem alguém que está na tela, vem alguém com apoio, com certeza, né? Cristiano. Não, são vários elementos, e aí o Giga, né, já também contribui, já fica aqui minha atuação como estagiário sênior do programa, e sabe aí fazer um programa com o Giga, justamente, entre outros, aí não quero também já determinar a pauta, mas tratar dessa questão da comunicação, né? Já está determinado a pauta. Que, para quem não sabe, também entre outros atributos aí que a Deca já trouxe, pós-doutorando em comunicação social na Universidade Federal de Santa Maria, professor lá na graduação e na pós-graduação em comunicação, e não tenho dúvida que tem muito a contribuir aqui com o paralelo, mas acho importante a gente tratar disso, porque por muitas vezes se menospreza, achando que não, hoje em dia é o mundo das redes sociais, mas a mídia tradicional ainda tem um peso enorme, talvez até, não diria decisivo, mas um peso muito grande. Todas as questões que você traz, acho que um elemento fundamental aí é o quanto uma série de grupos da sociedade brasileira, e a começar pela elite, quando eu falo em elite, é o alto empresariado, os grandes proprietários, não estou falando em alguém que nos assiste aqui, que tem uma casa própria, que tem um carro financiado e acha que é elite, isso não é elite, ou é aquelas pessoas quando a gente defende aqui que em vez de taxar o trabalhador, tem que taxar as grandes fortunas, a pessoa porque acha que faz uma viagem pela CVC uma vez por ano, acha que ele é a grande fortuna, e não é, fiquem tranquilos, não é esse, né? Sequer seria fortuna, muito mais grande. Mas é isso é típico também da sociedade brasileira, né? Uma sociedade marcada pela desigualdade, então aquele que tem um pouquinho, ele já se acha superior às classes mais baixas e quer destacar a sua superioridade, quer que as classes mais baixas fiquem realmente mais baixas para ele se sentir um pouquinho melhor na sociedade. Isso é lamentável, mas infelizmente é uma característica nossa, né? Quantas porções da nossa sociedade e da classe média o cara prefere, em vez de ganhar, ele acha muito melhor ele ganhar 20 e o pobre ganhar 1 do que ele ganhar 22 e o pobre ganhar 18, sei lá, tô só fazendo, ele prefere ganhar menos, mas manter o pobre lá embaixo para ele ter alguém para humilhar, alguém para dizer, para ele se achar mais importante na sociedade, até porque é uma sociedade no mundo capitalista em que o capital é o que está muito relacionado com a condição de poder. Não só isso, sabe que tem questões de gênero, questões raciais, que fazem parte também, né, dessas relações todas de poder. Tudo isso para chegar ao seguinte, nós estamos falando aqui dos grandes meios de comunicação, mas eu diria a elite como um todo, e aqueles que pensam como elite, mesmo sem selo, defendem a todo custo essa sociedade que é historicamente desigual, uma sociedade historicamente concentradora de riqueza e com enormes bolsões de miséria, né? Pega qualquer cidade brasileira, ela tem um espaço de concentração de riqueza, um enorme bolsão de miséria, que são aqueles que vão trabalhar para quem detém o capital, né, econômico no nosso país. E preferem uma sociedade assim, defendem uma sociedade assim. Portanto, os grandes meios de comunicação, ainda que façam algumas críticas, como, por exemplo, a questão do Queiroz, a questão da corrupção, aí que o Márcio, que é importante, quando coloca rachadinha, parece até uma coisa engraçadinha, legal, é desvio de dinheiro público, é se apropriar do dinheiro dos seus, dinheiro público que vai para os seus trabalhadores, para ficar, ou pior, além de ficar com parte desse dinheiro, outra parte do dinheiro é para financiar milícia. Então é um governo fascista, corrupto, miliciano, bandido, descarado, e todo mundo sabe, quem nos assiste aqui, desafia, vem aqui e diz que não é, todo mundo sabe. E aí, o que vocês falaram antes, se vocês falaram antes, né, nunca foi corrupção o problema,
A sociedade brasileira ela é corrupta. A corrupção nunca foi problema. As pessoas caíram no conto da corrupção, da salvação moral do país, mas essa nunca foi a preocupação. A preocupação era tirar a esquerda do poder. Se é que era esquerda, aí já é uma outra discussão, não cabe aqui. Mas um governo que minimamente, com uma série de erros e uma série de acertos, buscou reduzir um pouquinho essa desigualdade econômica histórica no nosso país e a desigualdade em termos daquilo, eu pegando... O Rafa trabalhou comigo esse texto lá, não sei se ele não vai lembrar, da Nancy Fraser, lá, reconhecimento e redistribuição. Um governo que minimamente, né, conseguiu reduzir um pouquinho os problemas de redistribuição econômica e os problemas de reconhecimento, valorizando a população LGBTI, valorizando a população negra, com uma série de problemas. Né? Se tem alguém do movimento negro acompanhando, eu sei que vem a acusação que nunca se matou tanto a população negra durante os anos petistas, ainda que não seja uma responsabilidade direta do governo federal, mas, lamento, está na conta. Então, mesmo, né, com uma série de problemas, esse é um entre tantos outros, houve sim avanços na redução das diferentes formas de desigualdade social. Porque a grande mídia, o grande empresariado, os grandes proprietários e aqueles que acham que são ou pensam como estes, querem sim uma sociedade desigual. Nem que para garantir essa desigualdade nós tenhamos que eleger ter no poder um fascista. Ter no poder alguém que defende ditadura, tortura e eliminação daqueles que pensam diferente. E o mínimo que uma democracia, o máximo que a democracia tem que ter é igualdade entre todos e todas. E o mínimo que a democracia, por isso que muitos teóricos dizem que ela de fato não existe. Um teórico, e o Giga, que sabe bem aqui, que é um que eu tenho muito apreço, o francês Jacques Rancière, que nós, de fato, não temos democracia, porque enquanto não tiver igualdade, não tem democracia. Mas o mínimo que tem que ter é uma condição de pluralidade. Um governo que parte do princípio que aqueles que pensam diferente de mim, melhor, diferente deles, devem ser eliminados, que só quem é conservador, que vive na base do ódio, da exclusão, da cagação de regra, desculpa a expressão, é que presta, o resto tem que ser eliminado, é comunista, gaysista, ou seja lá o adjetivo que quiser dar, aí nós estamos muito mal, realmente. E só para terminar esse ponto, Deca, Victor, queres falar? Só para o quanto esta grande mídia pode atacar o Queiroz, o Flávio, fica chateadinha quando o Bolsonaro ataca a imprensa, mas em momento algum ela ataca o Guedes, em momento algum ela faz crítica, pelo contrário, é a grande defensora do neoliberalismo, do fim das políticas públicas, do fim do serviço público. Então, quem assiste Globo, RBS, lê a Folha, está lá, atacando o servidor público, atacando o serviço público, atacando o investimento público nas políticas sociais, porque são contra. Por quê? Porque é isso que reduz desigualdade. Se puder, eles vão querer que o dinheiro público vá todo para o empresariado, para os bancos, para o mercado, e não a população, que é quem mais precisa. Portanto, é o Guedes e o Maia, que é o grande representante do capital no Congresso. Eles, enquanto não conseguirem acabar com o serviço público, não vão sossegar. Mas, enfim, não é também novidade, né? É ridículo o discurso da grande imprensa. Eu digo que vou encerrar, bem que o Rafa disse antes aí que eu começo a falar e não paro, que eles conseguem, para serem a favor do fim do serviço público, ele tem que tirar o dinheiro dos servidores públicos para ter dinheiro em educação e saúde. Ok, mas quem vai trabalhar em educação, quem vai trabalhar em saúde, se não é o servidor público? Então, é muito complicado enquanto a gente tiver esse pensamento, ao mesmo tempo, elitista, conservador e liberal. E como a história nos mostra, diferente de um artigo publicado na Folha aí por alguns acadêmicos e acadêmicas, o liberalismo, sempre que lhe interessa, se abraça no fascismo. Foi assim com Hitler, foi assim com Mussolini, foi assim com o Trump e é assim com o Bolsonaro. E foi assim com a ditadura militar também aqui no Brasil.
Eu penso que tu disse agora há pouco, né, que, bom, isso a gente já sabe, né, isso a gente já sabe, já sabemos que a mídia, que a grande mídia se comporta dessa maneira. A gente já sabe, mas não sabe, né, e também posso deixar a pergunta, a gente quem? Porque sim, temos muitas pessoas e temos muitas pessoas... penso que inseridas também nos debates e na construção dos movimentos sociais, que por vezes se admiram, né, com alguns editoriais, né, e podemos falar mais especificamente da Globo, né, que a Globo parece que está mais desconstruída, a Globo está fazendo documentários e séries que contemplam pautas, sei lá, em defesa do meio ambiente, reportagens que desconstroem, né, enfim, o que é dito pelo governo, e a gente sabe que sim, que isso conquista muitas pessoas também, né? E aí trouxe aqui, enquanto tu falava, lembrei de uma reportagem que eu vi ontem ou anteontem, num dos canais de notícia da Globo, e aí achei no portal G1 a publicação, que só a manchete diz, né? Tesouro diz que gastos com pessoal de 9 estados no ano de 2019 superaram o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu trago essa manchete porque no momento que eu vi a matéria, a reportagem, e foi uma reportagem de vários minutos, tá? Com fala de pessoas da área, com, enfim, uma contabilista especialista nessa questão da gestão pública, tiveram umas 3, 4 falas de especialistas e uma pesquisa nessa reportagem que mostrava, era muito nítido que o posicionamento da emissora é que precisa diminuir o tamanho do Estado, né, justamente porque tem essa ideologia, essa linha liberal. Então, sim, acho que nesses momentos a gente observa isso e precisa se puxar novamente para esse lugar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, sim, muitas e muitos de nós que estão entre nós, que circulam entre nós, por vezes são seduzidos por essa nova roupagem, por essas outras abordagens de uma emissora que é especialista em comunicar, né? Então, de fato, a forma como comunica tem né, o saber ali, consegue fazer isso de uma forma que cative muitas e muitos, né? E o que eu queria falar lá atrás, e fecho já te fazendo essa pergunta pode parecer meio clichê, mas me lembrei, quando tu estava falando da democracia, o que caracteriza uma democracia, me lembrei de um trecho, de uma frase da música da Doralice, que é uma mulher negra, lésbica, onde ela diz que a democracia é ditadura disfarçada, né? E sei que é muito delicado, né? Sempre foi, a gente sempre conversou nos Política e Sociedade, que é muito delicado simplesmente desconstruir, né, a democracia, atacar a democracia. Mas eu quero te devolver isso como uma pergunta, né? Se a gente pode entender dessa forma, né? Porque... e por que me fez pensar nisso, Cristiano? Porque quando tu traz, né, que um governo eleito com um caráter, mais de um governo, né? Governos eleitos com um caráter, um apelo popular, né? Que não estavam entre os que dominam, né, entre a elite, entre quem detém o dinheiro, o capital, o poder no Brasil, se elegeu e foi se fragilizando a ponto de ser retirado e no seu lugar assume um governo extremamente conservador, fascista, né? Então são opostos que hoje a mídia coloca como iguais, né? Te pergunto isso justamente para a gente tentar entender, né? Quem governa no final das contas não é quem tem dinheiro? Quem manda não é quem tem dinheiro? Quem decide
quem vai chegar no poder não é quem tem dinheiro no Brasil? Isso seria uma democracia? Acho que é por aí. Eu começo a te responder recorrendo ao velho Marx com uma das suas tantas definições de Estado, que o Estado é o birô da classe dominante, né? O Estado é o escritório que defende os interesses da classe dominante. Quando a classe dominante não está gostando, ela vai lá, toca quem está no governo, independente se para isso vai morrer gente, se vai ser ditadura, se vai ser democracia, o importante é quem tem dinheiro ganhar mais dinheiro. Infelizmente, esta é a realidade. A partir daí, o que a democracia ela permite? Ela permite que as pessoas escolham e participem. O problema é que quem tem dinheiro consegue convencer os que não têm de que a defesa dos seus interesses vai favorecer os que estão embaixo. O que é uma grande mentira, a gente sabe. Né? Então, essa é a grande questão. E aí tem alguns pontos. Primeiro, concordo com essa perspectiva da Doralice, ainda mais na condição de uma mulher negra na sociedade brasileira. Tranquilo. Tranquilo não, tranquilo digo no sentido do conceito, né, dela de ser contrária. Agora, qual democracia, o termo genérico democracia é uma coisa, né? Outra coisa é qual democracia nós estamos falando. Quando nós falamos em democracia, né, nessa situação, nós estamos falando de um modelo específico. Nós estamos falando das democracias liberais ocidentais. Nós estamos falando de uma democracia a parte deste princípio de exclusão. Infelizmente. Agora, eu tenho um certo cuidado ao fazer a crítica à democracia, né, que eu trabalho com democracia na minha vida acadêmica. Uma coisa é fazer a crítica em termos acadêmicos, outra coisa é a crítica pública. Parece, né, num momento em que nós temos um presidente que é antidemocrático e que defende ditadura, fazer a crítica pública à democracia é um risco, porque parece que está no mesmo time, sendo antidemocrático. Na verdade, a crítica é o que é ruim. Ruim é esta democracia elitista, né, representativa que nós temos e que exclui uma parcela considerável da população. Ela tem que ser melhorada e não acabar com a democracia. Eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente tem que esclarecer. E que o momento que a gente vive hoje nos sirva de aprendizado. Infelizmente, eu não sei se para muita gente vai servir, de algo que, para mim, independente de ser da área da ciência política, mas como alguém que apoia e participa da política aí há 30 anos, que da minha geração, quem nasceu lá já na década de 70, que cresce no processo, né, começa a compreender o mundo, olhar o mundo no momento da redemocratização brasileira, e uma certa crença ingênua de um ciclo virtuoso de democracia, de inclusão, de avanços sociais, com todos os problemas, mas que parecia que a gente ia avançando. Independente de entrar no mérito de cada um dos governos que nós tivemos. Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, mas com esse avanço, vários problemas. Não estou dizendo que vivíamos o paraíso, mas, de repente, né, de 2016 para cá, principalmente, uma ruptura forte com a democracia. A Teca falou antes aí da questão de convidar especialistas, são sempre aqueles que vão falar o discurso que a emissora ou o jornal quer. Especialista em economia e em contabilidade é sempre um liberal que vai dizer que tem que acabar com o serviço público. Tá? É lamentável. Sempre vai ser alguém que vai dizer que tem que cortar o servidor público. E quero fazer abrir um parêntese aqui. Eu defendo o serviço público de qualidade para todos e todas, independente da minha condição, sempre defendi. O Cristiano está defendendo o lado. Não estou defendendo o meu lado. Eu sou servidor público há 4 anos e eu defendo isso há 30. Independente da minha condição de servidor público, defendo que a gente só tem como reduzir desigualdade com um Estado forte, presente, com serviço público de qualidade para todos e todas, principalmente para aqueles que mais precisam. Não se faz isso sem serviço público.
Ou vocês acham que os grandes meios de comunicação são contra a educação pública por quê? Para manter a população burra e para poder privatizar a educação, porque para os grandes conglomerados da educação ganhar dinheiro com isso. Dinheiro que está valendo. Pouco se lixando para a qualidade de vida, conhecimento da população. Porque aí mantém a população, e aí entra uma outra questão que eu já falei em algum momento, acho que foi no primeiro paralelo aqui, na primeira live do Política e Sociedade, até eu peguei o livrinho do Byung-Chul Han, do quanto a ideia do empreendedorismo ela é muito forte, reforça o egoísmo, não permite que a pessoa veja as políticas sociais que permitiram que ela tenha chegado na situação que chegou, e aumenta cada vez mais o individualismo e o egoísmo na sociedade, que agora a gente só vê isso escancarado com a questão da pandemia. Eu estou aqui na minha casa, eu moro no Cassino, minha rua é movimentada, enfim, eu vejo pessoas passando, a maioria não usa máscara. Se eu for agora na avenida, se eu for agora na praia, eu não tenho dúvida, mais que hoje aqueceu, deve chover, eu não tenho dúvida. Vai estar cheio de gente aglomerada, tomando chimarrão, conversando, brincando, nem aí. Em semana que tem de casas lotadas, cheia de carro na volta, fazendo festinha, e nem aí. Isso é egoísmo. Isso faz parte da sociedade, não só brasileira, mas que parece que é maior ainda na sociedade brasileira. É lamentável, mas... E uma outra coisa que a Deca falou, a questão ambiental, eu queria colocar no mesmo no conjunto. Não adianta eu ver aqui a Globo News e o jornalista, por exemplo, o Trigueiro, que é o grande, né, o cara que trata das pautas ambientais, eu gosto dele na Rede Globo, ou o Gabeira também, né, que se coloca dessa forma, defenderem a questão ambiental, ficarem preocupados que 10% do Pantanal já queimou, que nós temos um desmatamento recorde dos recordes na Amazônia, e depois tratar o Bolsonaro como só mais um presidente normal. Isso tudo está acontecendo porque nós não estamos no normal. Não que o normal já não seja problemático, mas é gravíssimo. E aí, eu queria, entre tantas coisas que a gente pode... Esse livro aqui acabou sendo um best-seller, fica aqui como dica de leitura. Isso aqui é espelhado, eu me complico aqui. As democracias morrem, do Levitsky e Ziblatt. Até acho que há uns 2 anos atrás, quando esse livro foi lançado no Brasil, era daqueles que estavam em todas, junto com os livros com a cara do Moro, era os que estavam sempre, ou do Olavo de Carvalho. Esse aqui, até para minha surpresa, era um dos livros que sempre estavam ali, né, bem à vista nas livrarias. E eu recomendo que ele é um livro, ainda que seja de 2 cientistas políticos, professores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, é um livro que não é acadêmico, é um livro para leitura aí de quem não necessariamente de quem é da área da ciência política. E ainda que eles se atenham a tratar da democracia nos Estados Unidos e sua quase morte ou da sua crise a partir da eleição do presidente Trump, mas serve para nós também, traz algumas reflexões. E aí, cadê aqui só uma questão, só para fechar essa questão do livro, eles trazem 4 indicadores que mostram que a democracia está em seríssimo risco. Se um desses indicadores acontecer, já é motivo para preocupação. E eles estão tratando a democracia liberal em geral no mundo, em especial nos Estados Unidos. Vou repetir. Eles alertam, se um desses 4 acontecer, é motivo para ficarmos bem preocupados. Rapidamente, os 4. Primeiro, rejeição às normas e instituições democráticas. Esse aqui no Brasil, a gente tem motivo de sobra para se preocupar. Segundo, negação da legitimidade dos oponentes. Temos motivo de sobra. Terceiro, tolerância ou incentivo à violência. Alguém que diz que defende torturador, alguém que na campanha diz que tinha lá no Acre, que tinha que metralhar a petralhada do Acre, por aí vai, incentivo à violência não falta. Ou então agora dizer que vai dar soco na boca do jornalista. Quarto, disposição para restringir liberdades dos oponentes. Então nós temos
4 muito evidentes no nosso país. Então, quem não percebeu ainda a gravidade da nossa situação, não adianta que não vai perceber, porque não quer perceber. Quer dizer, não basta se arrepender de votar no Bolsonaro. Tem que ter claro a gravíssima situação que a gente está no momento. Ô, Cristiano, já que tu tocou nesse assunto, né, da democracia e a partir dessa perspectiva desses autores americanos, né, e o risco, né, que hoje nós no Brasil, né, a gente com a interferência americana, né, que a gente tem visto muito, né, lido bastante na Lava Jato, notoriamente, nitidamente, né, eles inclusive por baixo dos panos, né, porque não foi nem dentro dos protocolos legais, né. Então, como a gente percebe, queria que tu comentasse um pouquinho sobre essa interferência americana, não só no Brasil, mas na América Latina, em vários países, né, na Bolívia, num golpe de Estado que acusavam uma fraude nas eleições, tempos depois, né, pouco tempo depois, verificaram que era. Inclusive, agora, o Evo Morales não pode sequer ser candidato, nem o partido eles querem. Então, como é essa influência americana... Não, termina, desculpa. Não, era isso. Então, não, vai dizer que a gente ainda teve essa semana a prisão do Steve Bannon, né? Sim. Já para complementar aí. Tudo, né, afeta, né, tem afetado a nossa... E aí, agora, com esses 4... aspectos, né? No Brasil a gente já não tem mais nenhum, né? Na realidade, ou temos todos eles, né? E a gente tem, antes do Cris responder, só para dizer que a gente tem uma pergunta não, são 2 perguntas que já vou trazer da Paula Liaroma, vou dar um beijão para Paula, e ela pergunta qual o caminho para mudar a atual situação política? E como lidar com notícias que apontam uma maior aprovação do atual governo, isso saiu aí na última semana, né, que estaria muito ligado, provavelmente, ao auxílio de R$600, que o governo, diga-se de passagem, não queria pagar. Mas, enfim, a Paula deixa aí 2 perguntas que acho que todos e todas queremos saber, queremos essas respostas, né? Qual o caminho para mudar a atual situação política e como lidar com essas notícias que apontam uma maior aprovação, né, desse governo que aí está. Ô, Deca, eu te sugeri que eu não sou... acho que eu posso também, né? A gente tem alguns haters aqui, né, na nossa live, e a gente vai excluir os comentários. Na realidade, aquilo que não constrói, né, a gente não deve dar palco, né? Então a gente deleta e bloqueia, né? Porque a gente aqui está para construir, a gente está para diálogo, né? Comentários. E não para outra coisa, né? Exatamente. Acho que só confirma, né, Márcio, que a gente vem falando aqui, né? O quanto a política, infelizmente, vira espaço para o ódio e para a ignorância. E nós estamos aqui justamente para não reforçar esse tipo de pensamento, esse tipo de construção política. Muito pelo contrário, né? Se defende o diálogo e o respeito. E dentro disso, foi alguns comentários ali, o da Paula é um grande desafio, né? Como é que a gente consegue mudar? Acho que é um desafio histórico, a gente, né, de conscientização da classe trabalhadora, da sociedade como um todo, né? É um trabalho árduo, difícil, e que nesse momento ainda encontra mais dificuldades. Eu vou até anotar aqui, porque eu preciso falar sobre isso, né? A dificuldade da esquerda, mas é a dificuldade da esquerda, ou da democracia. Não é nem uma questão de esquerda ou democrata, só para não esquecer. Depois tem que entender a minha letra. Mas eu vi que tem alguns comentários aqui do Vitor também, Vitor, que foi meu aluno, deixa aí um abraço para ele também. Eu não consigo ver aqui, eu não tenho Facebook para ver toda a pergunta. Pois eu quero trazer a pergunta dele agora, na sequência eu já trago. Vou abrir ali e trago a pergunta dele. Então, só assim, rapidamente, tentando ajudar, não vou dar a resposta, porque infelizmente é muito difícil o que a gente faz nesse momento, mas o que eu vejo também é aqueles e aquelas que se colocam do lado, não necessariamente de esquerda, mas do lado da democracia nesse momento, daqueles que se colocam como progressistas. É um amplo leque, vai inclusive de liberais até
mais à extrema esquerda, infelizmente, o que a gente percebe, né, na atual conjuntura é uma dificuldade enorme de haver diálogo entre aqueles que deveriam se unir nesse momento para construir uma outra alternativa. E quando eu falo em unir, é abrir mão de alguns princípios para poder, né, a chamada aí, a construção da unidade. A unidade eu só construo unidade com aquele que pensa diferente de mim, porque quem pensa igual já está unificado. Eu não preciso me preocupar em construir uma unidade. E o que eu vejo muito nas redes sociais, isso se reforça, é uma guetização. Cada vez mais as pessoas vão lutando no seu gueto. Tem Twitter aí, eu não sei se vocês têm, e quem aqui que nos assiste tem. O Twitter acaba sendo o antro mesmo da lacração e do cancelamento. Eu tenho que fazer tweet para lacrar, e aí vem um outro já para detonar o meu posicionamento. Os que estão no mesmo espectro democrático, progressista, de uma grande esquerda, mas é um com uma perspectiva do movimento A, movimento B, partido A, partido B, e aí tu não consegue de forma alguma construir uma alternativa viável. Então, enquanto não houver uma construção, eu não quero ser teórico, mas uma articulação entre essas diferenças para a construção de uma outra hegemonia ou de uma contra-hegemonia que consiga articular esses diferentes interesses dentro de um espectro democrático, nós não vamos conseguir avançar. Infelizmente, né, sem contar aí o que a gente está falando, a dificuldade de lutar contra a grande mídia, de lutar contra os robôs e todo o sistema aí do uso das redes sociais, né, desse bolsonarismo, desse fascismo que nós temos aí, né, das chamadas guerras híbridas. Então, também tem tudo isso que não é fácil para a gente combater. Deca, o Vitor. Pois eu estou tentando pegar o comentário dele aqui no Face, por isso que eu ainda não tinha te trazido, Cris. Estou tentando encontrá-lo aqui no Facebook, porque a gente tem uma chuva de comentários ali. Consegui. Vitor Amaral. Deixa eu abrir aqui, peraí. Boa tarde. Em um cenário que a grande mídia é cúmplice das medidas do governo atual, é necessário que a esquerda se organize, bem dentro do que tu estava falando também, né, Cris? E o Vitor traz esse enfoque aí para a esquerda, para as esquerdas, que se organize, se fortaleça, apoie e divulgue mídias independentes que tratam de forma crítica essas medidas. Enquanto os canais de direita estão atuando de forma profissional nas redes sociais, muitos canais de esquerda, podcast, canais do YouTube, sofrem com falta de apoio e divulgação. Muitas figuras políticas da esquerda vão debater com bolsonaristas na CNN, uma emissora que apoia o Bolsonaro, e não aceitam convites para um programa nas mídias independentes de esquerda. É hora de pensar em fortalecer os canais de comunicação que estão do mesmo lado na luta contra o bolsonarismo. Trouxe aí, então, o Vitor. Eu concordo com o Vitor e agradeço aí pela contribuição. Agora, resolver não vai resolver, mas ainda assim esbarra em certos limites, porque essa mídia independente, o alcance dela, mesmo com mais financiamento, ainda é limitado. E se a mídia alternativa, né, se a mídia independente faz uma série de programas, debates, né, com lucidez, mesmo assim, que audiência vai ter, né? Num país que tem absurdo que é, e já vou comentar aqui a questão da CNN, um país em que muitas e muitas pessoas assistem o programa do Ratinho, que assistem o programa do Datena, que isso é que forma a consciência das pessoas, mesmo com apoio maior à mídia alternativa, e concordo com o Vitor nesse sentido, mesmo assim é difícil. Minha dúvida é se essa informação das mídias alternativas ela consegue.
sei que eu vou ser um pouco clichê, um pouco bastante, mas se essa, mesmo com financiamento, essa mídia independente, ela consegue furar a bolha. Essa, para mim, é a questão. Que a grande mídia tem essa qualidade, ela joga e consegue atingir todo mundo. E agora, só para reforçar e fechar essa questão que o Vitor está citando a CNN, é lamentável que uma rede norte-americana e internacional se dispõe a fazer esse serviço. Não tem problema nenhum dizer aqui, até porque a CNN não vai me assistir, e se assistisse, melhor ainda. Um serviço baixo, um serviço sujo, um serviço desonesto, e que serve de exemplo para outras, como a RBS, como várias outras, né, empresas da área de comunicação no nosso país, que é tratar fascismo, que é tratar negacionismo, que é tratar mentira, mau caráter, como um discurso possível na grande mídia. Quando aceita um programa de debate com aquele tal de Coppola, que nem Coppola quando aceita o Alexandre Garcia como comentarista para dizer que cloroquina cura Covid porque o Bolsonaro foi curado, quando aceita colocar o Osmar Terra para debater pandemia, se submetem a essa lógica vil, nojenta, assassina. Já matou mais de 115 mil pessoas nesse país. Eu queria trazer uma contribuição para esse ponto, que a gente pode trazer aí a CNN, né, como exemplo, como o Vitor também bem trouxe, e também um pouco do que a gente visualiza, acho que nem temos que dar palco para isso, mas te fazer a pergunta... se tem como conversar com um fascista, se é possível chamar o fascismo para o debate, é possível, porque quando nos perguntam, vou puxar o meu também, tá? Eu tenho. Quando nos perguntam, quando nos perguntam, mas por que vocês estão criticando a CNN? Tá, mas por que vocês não chamam para esse espaço de vocês, que não é nosso, né? Que é enfim, de movimentos, de um sindicato? Por que vocês não chamam também as pessoas que se identificam com essa política do presidente, com o bolsonarismo, com a extrema-direita? Por quê? Eu gostaria de passar para ti. Fala, Marcinho. Não, eu queria falar que nessa formação de consciência, né, da sociedade, né, como a gente percebe agora no auxílio emergencial, a popularidade do Bolsonaro cresceu. Nessa disputa da narrativa com as mídias alternativas, é impossível, eu não digo impossível, mas como é díspare, né? Tu concorrer com a Record, né? Concorrer com o SBT, concorrer com Bandeirantes, onde o nicho que assiste eles, obviamente, é uma classe mais popular. Não estou dizendo que são pessoas que têm conhecimento, mas né, tem um público gigante. Nessas redes de televisão, a gente pouco ou nunca ouviu falar de Queiroz, ninguém sabe quem é esse Queiroz. O público da Bandeirantes, da Record, muito menos, nem sabe quem é Queiroz. Então, essas disputas, né, não são igualitárias, né? Não tem como tu comparar uma mídia social, por mais que a gente assista a live da Fórum, da revista Fórum, a gente assiste do Brasil 247, tantos outros mídias alternativas que tem fortes por aí, né, TV Democracia, mas concorrer com esses veículos é muito difícil, né? Não tem como, né? E com relação ao que a Deca coloca, primeiro, assim, respondendo a pergunta lá que a Márcia Tiburi já tinha respondido em 2015. 2015, eu me lembro quando ela lançou esse livro, eu achei um exagero. Olha que ingenuidade a minha. Aliás, eu fui assistir a fala dela nessa época aqui lá na Universidade Federal de Pelotas. Muito bom, dica de passagem. E hoje em dia eu concordo com ela. Não tem como conversar. Não se conversa com quem não está disposto a ouvir. De quem só destila ódio. O princípio deste programa. A gente está aqui para conversar com quem está disposto a conversar, quem sabe ouvir, quem sabe dialogar.
apenas grita e exala ódio, não tem como. Algo em torno de cerca de 10% da população, ou do eleitorado brasileiro. Lamentavelmente. É muita gente, né? Num país com mais de 200 milhões, né? Algo em torno de 20 milhões aí. É lamentável que a gente tenha isso. Infelizmente, né? Não estou colocando quem votou no atual presidente, é quem de fato segue sendo fascista. Com muito orgulho, bate no peito, aqueles que perguntar o que acham dos movimentos antifa, antifascismo. O que é antifascismo? É fascismo, né? 2 sinais negativos dá um positivo, é um princípio da matemática. Esse eu me lembro bem ainda da matemática, se não mudou também da última vez que eu estudei isso para cá. Lamentável. E outra, eu também já ouvi isso em debate, mesmo na época do golpe, nós tínhamos, né, a DECA fazia parte, o Márcio também acompanhou a Frente em Defesa da Democracia, quando nós fizemos debates para tratar do golpe, da democracia, por que não convidam pessoas do outro lado, que defendem o impeachment? Bom, para isso já tem todo o circo montado no Brasil inteiro. O nosso espaço não é para esse. As pessoas têm toda a grande mídia para se manifestar. Então, limite, essa coisa que tem que convidar os dois lados, nem sempre é a forma mais democrática para se tratar de uma série de temas. E uma coisa eu me lembrei agora, não sei quem já acompanhou, eu confesso que eu não vi o filme, eu vi só os pequenos trechos que saíram nas redes sociais, aquele filme, o documentário recém-lançado que trata do Fórum Econômico Mundial em Davos, né, da parte informal ali. Então tem 2 cenas que circulam nas redes sociais, que é a diretora, a coordenadora, não sei como é que se chama, né, a representante do Greenpeace, que vai falar com ele. Chega a ser uma piada com a gente. É um absurdo. Né? E depois, quando é mais revoltante ainda, quando o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, vai falar com o presidente. Primeiro ele fala que ele é muito amigo do Sirkis, que, se eu não me engano, faleceu agora há pouco tempo, né? E o Bolsonaro faz questão de dizer que ele não, porque ele era da luta armada e ele estava do lado da ditadura. E o Al Gore coloca sua preocupação com a Amazônia e, sem nenhum problema, nosso presidente diz que a Amazônia é muito importante, que ela tem muita riqueza para ser explorada pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Então, é isso. E é isso que as pessoas que ainda apoiam este governo apoiam também. Porque, convenhamos, não tem dizendo, eu apoio, mas... Não tem mas, é o pacote completo, até porque não tem novidade, tudo isso estava dado antes mesmo da eleição, não tem novidade, sempre foi isso aí. Assim, só antes de encerrar, Deca, que eu sei que daqui a pouco tu vai encerrar, mas muitas vezes, nós também, né, mas a gente desconsidera a capacidade do Bolsonaro, né? A gente costuma dizer que ele é um ignorante, ele é um burro, né? E quando tu vê, assim, a fala dele com o Al Gore, na realidade, que tudo bem que está dentro desse espectro aí do capitalismo, né, americano, mas não está dentro do mesmo campo que ele identifica como dele, né, do Trump aí. E ele não se intimida de dizer isso para o Al Gore, né, que ele quer muito vender as riquezas do Brasil e da Amazônia. Eu fiquei olhando e fiquei pensando, a gente desconsidera essa capacidade dele. Ele ali, por mais que foi ridículo, né, ele não tem a mínima capacidade de fazer um diálogo ali, ele não se sentiu intimidado, assim, então eu fico pensando o quão burro é ele, né, porque às vezes a gente tenta, talvez essa característica no debate ele sai ganhando, porque na realidade eu acho que de ignorante ele não tem nada, né, é óbvio que ele está à frente de um discurso aí do capitalismo, né, das grandes conglomerados, empresas, enfim, mas a gente tem que realmente considerar que ele não tá tão... ele não é tão burro assim. Para nossa infelicidade. Eu tenho minhas dúvidas se ele sabia que o Al Gore era o Al Gore, se ele sabia com quem ele estava falando. Olha,
Talvez. Não sei. E assim, talvez ele não seja assim tão ignorante, mas ele tem uma parcela grande de ignorância e ele é usado, e claro que ele se favorece e usa ao seu favor, é um jogo de troca de favores pela elite política e econômica do país que se usam desse ignorante, desse defensor da ditadura, a defender os seus próprios interesses. E deixa somente a pauta econômica. Muito importante que de louco ele não tem nada. Né? E isso é algo que talvez a gente precise até trazer como pauta em algum momento, porque as pessoas têm levado a perversidade, né, como sinônimo de loucura, e de louco, isso posso dizer que ele não tem nada. Olha aqui, são muito importante. Talvez seja mais uma, talvez seja algum adjetivo para ele junto. São 4 horas e 6 minutos. Só deixa eu dizer assim, ó, a gente tem 3 comentários, eu vou lê-los e passar para o Cris para a gente encerrar, pode ser? O pessoal do Epicentro da Caralha colocam ali, né? Um absurdo, capacho, isso se referindo, obviamente, ao documentário, ao filme, né? Quando o Cris trouxe. A Marisa Musa diz, concordo com os colegas, é difícil atingir determinados públicos e também é difícil dialogar com quem não está aberto a ouvir. E o Rafael Ampierre de Mello finaliza dizendo, luta de classes, infelizmente. Contigo, por mais que as pessoas não queiram aceitar, em última instância, é isso que tem em jogo. Ele está lá porque ele favorece a classe dominante, favorece a quem tem poder político e principalmente o poder econômico. E quero reforçar aqui o que a Deca traz, muito comum. As pessoas muitas vezes não se dão conta do quão problemática é essa qualificação do presidente como louco. Por 2 motivos. Primeiro, que tira sua responsabilidade. Não, isso é só loucura. Não, não é loucura. Isso é, sim, o seu pensamento, é a sua ação, é a sua maneira de ver a política, de fazer a política. Sempre foi assim. Não é novidade. Tá? E, por outro lado, mais grave ainda, é o quanto um desserviço a quem trabalha com saúde mental e quem tem problemas de saúde mental, de tratar a loucura ou problemas de saúde mental como algo que desqualifica uma pessoa. É um trabalho árduo para quem milita na saúde mental, desconstruir essa ideia de loucura, e a gente, sem se dar conta, está reforçando esse estigma, essa marca, né, de quem tem problema de saúde mental. É muito importante que a gente não trate isso como loucura. Muito pelo contrário. Ele está muito são e muito ciente do que ele está fazendo. Aliás, diria mais. Toda a sociedade precisa, sim, ter um pouco de loucura. E ela se manifesta principalmente através da cultura, através da arte, né, através de uma série de manifestações. Se tem algo, entre várias outras coisas, que marca este governo e essa política geral deste governo fascista, é o contrário disso. É a total defesa de uma ordem conservadora. É um governo anti-loucura, anti-expressão, anti-afeto, a não ser o ódio. Qualquer outro afeto tem que ser excluído. É o governo, é a política do cinza, não é a política do colorido. É isso que é triste a gente ver que é isso que está aí. E é a defesa do cinza, eu sei que eu estou me alongando, tenho que terminar aqui, é a defesa do cinza, pior ainda, nada contra quem gosta de cinza. Viu? Até o Márcio está de cinza, e o Rafa também. Mas é a política do cinza cínica. Cínica. Haja vista aí o exemplo dessa pastora aí, deputada Flor de Lis, que é desse grupo político. Não quero aqui também ter uma perspectiva punitivista, que é outra coisa que a gente tem que ter cuidado, mas que é contra aborto, extremamente conservadora, mas também assassina. É a
cara dessa política fascista, bolsonarista, nós temos aí, né? É mais grave o aborto de uma criança de 10 anos estuprada do que assassinar o marido. E, aliás, eu li isso, e aí vocês podem me confirmar, o marido... Foi namorado da filha. Namorado... Antes de casar com ela. Isso. Mas eu também não quero entrar aqui em julgamento moral, que aí a gente entra justamente naquilo que a gente critica, né? Mas, enfim, é só mais um dado. Mas é importante a gente avaliar todas essas perspectivas. Agradecer o pessoal que está participando com a gente e que, por vezes, concorda, por vezes não concorda com o que é trazido aqui, mas está sempre participando, respeitando. Olha lá. Necropolítica. Ele não vai querer mais, assim, quando essa Vamos agradecer os nossos haters de Brasília lá, o Paralelo 30 tá fazendo sucesso, cara. Fui pesquisar ali os nossos haters. Os caras lá em Brasília estão assistindo o Paralelo aqui, Cristiano. Olha aí. Tá fazendo sucesso aí, ó. Mas olha, gente, hoje o tema rendeu, porque a gente está com uma visualização super legal, com muito comentário, ou seja, engajamento aqui na nossa live. E vamos deixar claro que não tem problema, não precisa concordar, né? Desde que não seja focado com agressão, né? Se vier com um comentário de boas conversar, a gente conversa, não tem problema. É justamente o que a gente estava trazendo, né, Rafa? A gente tem aqui dessas pessoas que participam, e muitas dessas participam ativamente nas pautas, nas edições, por vezes não concordam com tudo que é trazido aqui, abordado aqui, e a gente consegue ter um debate, um diálogo. E é assim que a gente consegue mudar, que a gente consegue construir, né? Aliás, Deca, desculpa, de novo a gente tem que encerrar, mas até para reforçar isso, olha aí, ó, Maria Olina Souza lá no Rio de Janeiro. Esse é um princípio meu como professor, é um princípio do Paralelo 30, e aí junto aqui é um princípio do Política e Sociedade. Nós não estamos aqui na condição de trazer a verdade escondida para as pessoas. Aliás, aí um princípio meu, não existe verdade escondida. É sempre uma batalha, né, no nível discursivo. O que nós trazemos são posicionamentos e uma visão talvez diferente de alguns pontos, como ela é mostrada nos grandes meios de comunicação. Nós não estamos aqui para convencer as pessoas. Estamos trazendo pontos de vista a partir da experiência, do conhecimento de cada um e cada uma. Agora, cabe a quem nos assiste concordar ou não, com plena liberdade para isso. Isso mesmo. Eu vou terminar a live aqui, já que a Deca vai se despedir com uma imagem, pode ser? Pode ser. Só. Não diz que pode ser. São 4h13, a gente vai encerrando por aqui. Mais uma edição do Paralelo 30. A pergunta que não quer calar. Vou deixar essa charge do Laerte. Deixa a charge do Laerte aí, que nos representa, com certeza, Rafa. Agradecer ao Cristiano por mais esse Política e Sociedade, e penso que toda a interação de hoje só reforça o quanto é necessário a gente conversar sobre essas questões aqui no Paralelo. Não chegamos nem a tocar na questão das eleições, e já é pauta que o Marcinho vem trazendo, que a gente vai certamente trazer nas próximas edições, e dizer que logo, assim que é possível, a gente volta com o Cristiano Engel e Política e Sociedade aqui no Paralelo 30. Certo, gente? Já marcado, então, não sei se já tem agenda, para o dia 25 de setembro, exatamente daqui a um mês. Perfeito. Sexta-feira. Tá gravado já. Falei, nosso estagiário sênior já até se auto-incluiu na Beleza. Se agendem, tá bem? Gente, vamos encerrando por aqui. Então, essa live fica salva na página do Paralelo 30 no Facebook. E nós retornamos sexta-feira, às 15h com mais Paralelo 30. Até lá. Muito obrigado, boa tarde. Tchau.